Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, minha querida Cariacica. Estamos aqui iniciando este programa que é feito especialmente para você, o Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. Estamos aqui hoje nesse primeiro programa com o professor Dillen, além de amigo, um grande colaborador da sociedade capixaba e cariaciquense. Professor universitário, também já foi procurador-geral do município de Cariacica, na prefeitura, e hoje atua como procurador da Câmara Municipal da Serra. Seja bem-vindo e venha participar conosco. Muito bem, hoje o tema que vai nos envolver nesse bate-papo e nesse diálogo é o papel do vereador. O legislador tem uma função significativa na sociedade e hoje, nesse bate-papo com o professor Dillen, a gente vai aprender um pouco mais e aprofundar nesse tema. Mas, professor Dillen, antes da gente começar a falar do papel do vereador, as pessoas que nos assistem e nos acompanham precisam entender um pouco como que o poder público se organiza e se apresenta à sociedade no que nós chamamos dos três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Gostaria que você desse uma explanada e nos ajudasse a compreender melhor esse tema. Há mais de 300 anos, Montesquieu, até baseado em outros filósofos, ele criou um célebre livro que seria o Espírito das Leis. Nessa concepção de Estado, ele imaginou um Estado onde haveria os poderes executivo, o legislativo e o poder judiciário. Em cima dessa formatação inicial, nós vamos então falar que existe uma teoria da tripartição de poderes. Nessa concepção inicial de Montesquieu, a ideia era de que um poder não sobrepujasse o outro poder, para que houvesse uma harmonia entre os poderes, sempre em prol da sociedade. Nessa concepção, o poder judiciário seria aquele poder que julga eventuais causas e litígios entre as pessoas. O poder executivo seria aquele poder que tem a função de criar e desenvolver as políticas públicas. E o poder legislativo, sempre numa função de harmonização, seria aquele poder que cria normas e também fiscaliza a atuação dos demais poderes. Então, essa teoria da tripartição de poderes é o que, então, molda a atuação do poder público nos dias de hoje. Muito bem. E é interessante, professor Dillen, quando nós falamos desse poder tripartite, eles são independentes e também harmônicos. Me parece que quando o cidadão comum olha para esse cenário da política brasileira, os três poderes, parece que eles se confundem ou até ultrapassam os limites da autonomia de cada um. E isso confunde um pouco a cabeça do conjunto da população, não é verdade? Sim, infelizmente, na concepção inicial de Montesquieu, o poder executivo, tanto o legislativo e o judiciário, eles tinham a função específica de somente atuar nesses poderes. Atualmente, com uma própria ideia da hipertrofia do Estado e a própria complexidade das relações dos poderes, nós falamos então que existem funções típicas e atípicas de cada poder. A função típica, que seria a função preponderante de cada poder, permanece nas linhas de Montesquieu. Ou seja, o judiciário julga aquele poder que deve ser inerte, o poder executivo desenvolve e executa as políticas públicas, mas vejam bem, como é importante o poder legislativo. Além de representar o povo, ele cria as normas para a própria população poder regular sua forma de vida. Só que além de criar essas leis, uma função importantíssima do poder legislativo também é o de fiscalizar os demais poderes. Isso é muito mal compreendido pela população ainda nos dias de hoje. E infelizmente o que a gente acaba acontecendo é que, por conta da própria deturpação da politicagem, não podemos confundir política com politicagem, um poder acaba tentando se imiscuir na seara do outro. Quando a gente observa vereadores que buscam cargos no executivo, para galgar seus parentes, está havendo o quê? Uma deturpação de poder. Porque como que o legislativo ele quer se arvorar a ser executivo e ele vai perder a sua independência enquanto legislador? Da mesma forma, o executivo, quando oferece cargos para o legislativo. Então, essa politicagem acaba deturpando isso e criando essa confusão na cabeça do cidadão comum brasileiro. Muito bem.
Daqui a pouco a gente volta com o segundo quadro, falando especificamente do papel, da função do vereador. Para exercer o mandato de vereador, é imprescindível ter conhecimentos básicos da Constituição Federal, a Carta Magna de onde descende todo o ordenamento legal do país, a Constituição Estadual, que, seguindo as diretrizes da Carta Magna do país, regulamenta as matérias de abrangência do território do Estado, a Lei Orgânica Municipal. São as leis que, em harmonia com a hierarquia das normas e respeitadas as particularidades, regem a organização administrativa, social, política e econômica da cidade. Fique por dentro. Originário do grego antigo, o vocábulo vereador vem da palavra verea, que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, seria o que vereia, trilha ou orienta os caminhos. Estamos retornando para o segundo quadro do Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. E nesse momento nós vamos trabalhar um pouco essa reflexão sobre o papel do vereador. Professor Dillen, a gente percebe que tanto aqueles que estão exercendo a função já de mandatários como vereadores, e também para aqueles que almejam chegar ao cargo de vereador, no próprio processo eleitoral, me parece que há um desconhecimento, um despreparo e muitas vezes uma confusão desses papéis que a gente estava falando ali, principalmente entre o legislativo e o executivo. Então, o vereador, às vezes, ele é eleito, quando ele senta na cadeira de vereador, ele percebe que tudo aquilo que ele imaginava que era a função do vereador, que estava muito mais ligado ao fazer e executar obras e serviços, não é papel essencial dele. E ele fica, de certa forma, vendido junto à sociedade e à população, que acabam cobrando também dele aquilo que não lhe cabe enquanto função. Eu gostaria de ouvir um pouco, a partir da sua experiência como procurador, como advogado, como professor universitário, um pouco como que a gente pode caminhar para esclarecer um pouco para aqueles que nos acompanham, tanto aqueles que são vereadores, como aqueles que almejam um dia chegar a esse cargo, entender bem para ajudar a população a votar corretamente e escolher os bons candidatos. Existe ainda uma má compreensão do trabalho do vereador, como já foi dito, que se exemplifica na seguinte situação. Bom, o vereador bom é aquele que traz escolas, posto de saúde para o meu bairro. Isso, infelizmente, é um grande equívoco, porque, como já foi dito, não é a função do vereador nem trazer escola, nem trazer posto de saúde para o seu bairro. Ainda que se possa pensar que o legislativo possa colaborar na confecção do orçamento público, essa participação é mínima. Isso jamais deve ser visto como a principal plataforma de trabalho do vereador. O bom vereador, ele deveria se mostrar para a população como uma pessoa imparcial, independente, disposta a fazer o seu mandato, como diz a lei, que é fiscalizar os poderes constituídos municipais e criar leis. Essa, em tese, deveria ser o que balizaria o voto que a gente tem falado da nova política. A forma de um voto consciente é quando você observa e você vota em alguém pelas suas qualidades de imparcialidade do dever de ser um prestador de serviço para a população na maneira correta, fiscalizando o executivo, fiscalizando o orçamento público e também criando leis em prol da população. Muito bem, professor. Você que está nos acompanhando, ficou claro para nós, então, esse papel do vereador enquanto o ato de legislar, de fiscalizar. Legislar, criando e elaborando leis, aprovando ou as rejeitando, fiscalizar o orçamento público e a boa prestação de serviço no mesmo Poder Executivo, mas existe uma outra que ganhou uma certa importância nos últimos tempos, que é o de julgar as contas do prefeito. Gostaria que o senhor nos ajudasse a entender a importância desse ato também que passa pelas casas legislativas e de forma especial do vereador que vota, aprovando ou rejeitando as contas do prefeito. Pois bem, como eu te falei, a ideia de Montesquieu inicialmente era que o legislativo somente legislasse, mas em virtude da complexidade, da necessidade de uma harmonia entre os poderes, a Constituição também confere alguns poderes de julgamento para os vereadores, para o legislativo. E, dentre eles, se insere o poder de julgar o prefeito nos casos de impeachment,
como até há pouco tempo já foi alardeado aqui em Cariacica, mas o principal deles, que é ordinário, que não tem como não existir, é exatamente o de julgar as contas do prefeito. Porque, na verdade, o prefeito, quando encerra o ano, ele elabora um relatório de toda a sua gestão e encaminha para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não julga, ele dá um parecer prévio, técnico, e esse parecer técnico ele é julgado pela Câmara de Vereadores. E aí, esse parecer técnico, para ele ser derrubado, ele precisa de voto de 2/3 dos vereadores. Como se trata de um parecer técnico, o ideal é que o vereador se cerque de bons assessores, sempre naquela ideia de fiscalizar se aquele parecer está conforme, né? E na maioria das vezes o vereador ele vota de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Mas é óbvio que ele tem toda a liberdade de entender, caso ele entenda que de maneira fundada o parecer do Tribunal de Contas ele não observou questões técnicas ou não foi feito da maneira condizente, porque mesmo no Tribunal de Contas o parecer técnico que é efetuado pelos servidores de carreira, ele não é aceito pelo plenário. Nós temos que entender também que no Tribunal de Contas existe um julgamento que é político desse parecer. Então, aí reforça a ideia de que o vereador também tem essa importância, né, de julgar, né, as contas do prefeito. Daí, mais uma vez, a gente volta na ideia da nova política. O vereador tem que ser imparcial para julgar sempre as contas do prefeito, sempre de acordo com a Constituição e as leis. Muito bem. É importante, você que acompanha o nosso programa, que toda a ação, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, ele tem como tarefa fim usar desses seus caráteres constitucionais e aquilo que estabelece também as leis estaduais e municipais para servir a população. Então, o sentido desses 3 poderes é o mesmo, que é servir bem e garantir a ordem e o bem-estar da população. Quando nós olhamos para as câmaras de vereadores, por exemplo, professor Dili, a gente percebe quando há o estreitamento entre o legislativo e o executivo e se deixa de cumprir a função preliminar e de maior importância, que é fiscalizar, por exemplo, a gente acaba contribuindo para que esse bem-estar não aconteça. Porque imagina você, chega uma unidade de saúde no seu bairro, você fica feliz da vida. Mas se essa unidade, essa obra foi superfaturada? Então, é o erário público, é o dinheiro público que você, enquanto cidadão, às vezes acha que está ganhando um benefício e, ao final, esse benefício também custou 3 vezes mais daquele imposto que você paga. Então, o ato de fiscalizar de um vereador, eu queria reforçar isso, dá todo o ganho político para que as administrações também, os poderes executivos, funcionem com eficiência, com economicidade e alcancem o melhor serviço prestado. Qual é a mensagem final, professor Dili, que você gostaria de deixar para aquele que está acompanhando o nosso programa? Eu acho que as redes sociais, a mídia, essas iniciativas, como a gente tem observado do vereador Celso Andreon, são fundamentais para a gente poder aperfeiçoar o processo político de Cariacica. Então, eu mais uma vez te dou os parabéns pela iniciativa, né, e quiçá, né, que a gente possa, nas próximas eleições, ter esse voto consciente, um voto com o objetivo de melhorar as condições de vida aqui de Cariacica. Então, como mensagem final, não acredite em vereador, em proposta de vereador que se subjugue da função dele de fiscalizar e passa a prometer coisas que são do Executivo. Isso é o primeiro passo para a gente poder ter um voto consciente. Obrigado a você, então, que acompanhou esse primeiro programa do Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. E eu quero agradecer desde já ao professor Dili. Obrigado, professor Dili, e até a próxima. Como vimos nesse primeiro programa, os artigos 29 a 31 da Constituição Federal definem as competências da Câmara de Vereadores. São elas: elaborar a lei orgânica do município, fiscalizar e julgar as contas do Executivo e legislar sobre assuntos de interesse local. Quero reforçar o nosso convite para você que acompanha o Plataforma 2020, pensando e trabalhando a Cariacica do futuro. Compartilhe, curta, divulgue o nosso programa, envie para os seus amigos e amigas, pois dessa forma você exerce efetivamente a sua cidadania. Venha e aguarde que tem mais por aí.